Então, gente, hoje a gente encerra aqui o capítulo 6, que é o capítulo da maturidade psicológica, com esse tema, né, que é o devir psicológico. E Joana, assim, no encerramento desse capítulo, assim, na minha opinião, ela dá um show de psicologia, ela dá, assim, os conhecimentos que encerram esse capítulo. Para mim, ao ler esse capítulo, foi algo, assim, de ampliação, realmente, de consciência, porque eu já tinha visto esse capítulo uma vez dado pela Iris, quando eu fui à Bahia. E eu lembro que eu fiz algumas anotações que já me chamaram a atenção na profundidade com que Joana trata esse assunto, né? E aí eu consegui achar essas minhas anotações e elas vão estar somadas aqui ao conteúdo do livro, né? Porque já acho que acho que quase 2 anos, uma das primeiras vezes que eu fui à Mansão do Caminho, né, que eu tive a oportunidade de ir fazer a aula lá na Mansão do Caminho, o tema foi esse, né? Então foi bem interessante ter caído, né, esse tema para mim, né, aqui nos nossos estudos. Bom, mas iniciando, vamos começar pelo significado da palavra devir, né? Então, o que é devir, né? Devir psicológico. A gente fala em devir psicológico, nos remete a algo do futuro, né? A algo que é relacionado ao porvir, né? Algo que vem ali na frente. Então, assim, é como eu imagino, como é o devir psicológico, então é assim, é o que eu imagino do meu futuro, né? Como eu percebo hoje e projeto no meu futuro. Mas quando a gente faz essa pergunta, o que eu imagino do meu futuro, o convite dessa prospecção não é dentro de uma prospecção ansiosa, né, materialista, mas sim de uma prospecção de um desejo nosso do vir a ser um ser humano. E aí vem a junção dessa palavra vir a ser. Né? Devir, eles nos chamam para uma outra palavra, chamada vir a ser. E essa palavra vir a ser, usada por Joana, ela também é usada por Jung, e essa palavra, ela nos remete a lembrar de um arquétipo, que é o arquétipo do self, que é o arquétipo da totalidade, né? Então, esse encerramento desse capítulo da maturidade psicológica que Joana traça, ela encerra grandemente com esse chamado do self para a nossa vida, né? Que é do vir a ser. Todos nós temos esse arquétipo, né? Do self. E esse arquétipo, ele nos empurra para esse devir, né? O que nós nos tornaremos a ser, né? E esse arquétipo, ele é acessado independente de qualquer coisa, né? Todos nós, um dia, acionaremos com mais profundidade esse arquétipo para fazer o nosso processo de individuação, né? Assim, a pergunta que fica, ela é aquela assim, né? É o quanto que nós estamos comprometidos realmente com esse processo. E é disso que vai se tratar nesse último item, né, desse capítulo de maturidade psicológica, né? E esse momento atual pelo qual nós estamos passando, que a gente sempre está tocando nesse assunto, porque realmente não é nem um chamamento, vamos dizer assim, do nosso self, do nosso arquétipo da totalidade. É uma verdadeira assim, intimação que nós recebemos nesse momento para nós olharmos para nós mesmos e percebermos o que é que nós queremos, né, realmente da nossa vida. E é isso que a mentora, nesse último tema desse capítulo, é isso que ela se propõe nessa finalização, né, do capítulo da maturidade psicológica. Então, vamos começar, porque aí vocês estão vendo aqui essa imagem, que é da coxa de retalhos,
E aí a gente vai saber por que eu escolhi essa figura para iniciar, né, os nossos estudos. Então, vamos lá. Então, Joana, ela começa esse tópico com a mesma preocupação, né, que ela tem de sempre, né? Que é o quê? Que é compreender as raízes do sofrimento humano. Então, ela diz assim, por longo tempo, houve uma preocupação, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui que está tampando meu... Vou abaixar aqui, vocês, que está tampando aqui, só um pouquinho. Opa, errado. Aí. Por longo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, o seu passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar, né? Então, o que a Joana ela quer dizer aqui, né? Por que isso, né? Por que a preocupação da psicologia, né, a preocupação das raízes dos nossos problemas enquanto seres humanos, a gente sempre volta lá, né, na idade pré-natal, na infância e na juventude. Aí, a resposta, em especial, a gente encontra ela na teoria junguiana, que é, inclusive, aqui, Joana, ela vai sempre em busca, né, por quê? Porque o ego, ele tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com essa dificuldade de equacionamento, que é o quê? Que é entrar em contato com aquilo que nos traz sofrimento. A tendência é sempre tentar esconder aquilo que nos traz sofrimento, né? É como se o ego, para ele sobreviver, ele não suportasse entrar em contato com isso. E a psicologia, lá nos seus primórdios, né, lá no início dela, que foi o início dentro da filosofia, né, ela já trazia esse aspecto, né, de pensar no passado para compreender o presente e organizar o nosso futuro, né? Mas, como a gente sabe, né, esses problemas, eles nem sempre eles são equacionáveis, né? O ser humano, ele complica um pouquinho, né, esse processo, para não dizer muito, mas sempre existiu essa preocupação com o bem-estar, né? Que veio lá desde a filosofia, né? Já se existia falar sobre essa complexidade que é a vida do ser humano, né? Mas o que chama atenção bastante é assim, é que sim, desde a filosofia antiga já existia essa problematização, né? De onde vem de que raízes que vêm as dores humanas? Por que ainda hoje a gente tem que fazer um esforço para pensar sobre isso? Onde que é que isso se perdeu, né? Então, tem alguns filósofos, né, que eles dizem assim, que em algum ponto da nossa história, houve um momento em que o ser se perdeu e que eles acreditam que isso foi quando se preocupou mais com a forma do que qualquer outra coisa, né? E aí começaram a se esconder as coisas, né? Colocar as coisas por debaixo dos panos, né? E foi aí que nós passamos a não ter mais esse exercício de pensar sobre nós mesmos. É como se em algum momento da nossa história humana nós nos esquecemos de que somos seres humanos, porque ficamos muito mais preocupados com a forma do que realmente com o ser, né? E essa coxa de retalhos que eu coloquei aí, ela é isso. Ela é o nosso esforço na nossa história de vida de juntar os nossos pedaços, né? E que isso demanda um esforço moral, né? Muito grande para que isso ocorra. E que quando a gente faz um esforço intelectual para juntar esses pedaços,
mais do que o esforço moral, as coisas não dão certo, né? E a própria Joana, ela sempre diz em em todas as vezes que ela fala sobre isso, que esse é um esforço, assim, hercúleo, né? Não é uma coisa realmente simples de se fazer, justamente porque nós perdemos o que seria, assim, o jeito, né? Perdemos, assim, o caminho, né? Quando a gente vinha no encontro de si mesmo, a gente foi desviada para outra coisa, que também tem raízes em outras coisas que nós já discutimos aqui, né? Que é a questão de nós terceirizarmos o nosso auto-amor e o nosso auto-perdão que a gente passou para outras situações, né? Então, eu trouxe aqui também... Rê, antes de você passar, só me explica um pouco mais como que é essa questão de nos focar na forma mais do que no ser. Sim, porque essa preocupação mais com a forma seria no seguinte, assim, passou-se a ter uma preocupação mais pela... Com o corpo? Ser bonitão, Tem uma questão da adaptação na sociedade, que a gente vai começar até a ver agora, houve uma preocupação mais no parecer do que do ser. Então, a forma entra nesse aspecto. Eu pareço ser feliz, pareço ser... Isso. Não, A preocupação dessa forma, por uma questão de tentar se adaptar àquilo que foi construído socialmente como normal. Uhum. Inclusive, tem uma teorização disso, né, na psicologia transpessoal, pelo Crema, em que ele cunhou esse termo, normose, como a grande doença hoje da humanidade, né, que nós passamos pela neurose, pela psicose, e agora nós estamos na normose, que é assim, comportamentos que não tem nada a ver com o self, que não tem a ver com realmente com uma construção de alma, é considerado normal. Deu para entender, Andréia? Sim, entendi, Rê, obrigada. Tá. Então vamos lá. Aí eu coloquei essa citação aqui, que é da Catherine Marçal. Ela é uma jornalista e ela escreve sobre economia. E só para a gente ampliar aqui, né, o nosso horizonte de discussão, né? Que ela diz assim, ó, que ser criança, ó, é um livro de economia, chama-se O Lado Invisível da Economia. Ser criança é ser quase completamente dependente dos outros. Nunca conhecemos as coisas, nunca conhecemos outra coisa. Estamos totalmente à mercê de suas esperanças, demandas, amor, neuroses, traumas, decepções e vidas não realizadas. Ela coloca essa referência, né, no livro dela, do desenvolvimento da criança, como a produção do ser que visa o lucro, né? Como que a criança ela vai se espelhando, né? Primeiro nos seus parentescos mais próximos, pai e mãe, né? E depois numa vida social. E aí como é que fica isso, né? Durante o nosso processo. Então, a infância, ela é o momento que ele é mais importante na nossa história. E a Joana, ela esmiuça bem sobre isso nesse último item desse capítulo, né? E que, na verdade, o mundo da criança, o mundo dela fica limitado ao mundo de quem educa essa criança, né? E que não dá para separar isso do contexto familiar, social, né? E tudo mais, né? E que a Catherine, ela traz essa discussão para dizer que o indivíduo, ele também depende do coletivo, né? E o Jung, ele fala da nossa vida, nos livros da coleção dele, ele fala da nossa vida não vivida e que essa vida não vivida pelos pais sobrecarrega os filhos, né? Essa bipolaridade, amor, desamor, se torna a neurose da nossa vida e nós transmitimos isso, né, para os nossos filhos, assim como nós recebemos isso dos nossos pais, né?
E a Joana, ela diz que o devir psicológico é o processo de reconstrução disso tudo, né? É quando nós acionamos as nossas potencialidades, né, lá no arquétipo da totalidade do self, né, e fazemos a revisão dessa história toda. E aí eu trouxe outra citação também, que é desse livro aqui, deixa eu subir aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Aí. Que é do Peter Berger e do Thomas Luckmann, que são filósofos, né? E que eles falam sobre, também, né, sobre essa questão do desenvolvimento da criança e como que ela aprende, né? E aí, essa citação do livro que eu tirei, ele fala assim, ó, a criança aprende progressivamente a entender o agir do respectivo contraparceiro e a compreender o seu sentido. Começa, ao mesmo tempo, a entender as reações do outro como espelho de seu comportamento, né? Então, lendo essa parte aqui, né, a gente entende que isso nos remete ao conceito de sombra e persona, né, que tanto Joana quanto Jung citam milhares de vezes, né? Joana milhares de vezes vai falar, né, sobre sombra e persona nos livros, e esses conceitos são fundamentais também, né, da obra de Jung. Por quê? Porque desde pequenos nós costumamos a fazer leituras do nosso ambiente, né? Intelectualmente nós ainda não estamos preparados, mas nós fazemos leituras subjetivas do que nós estamos observando no comportamento emocional familiar no qual nós estamos inseridos, né? E também a criança tem as suas vidas anteriores, né? Mas qual que é a problemática dessa questão toda? É que o corpo, a maturidade biológica da criança, ela é inferior. Então, ela assimila distorcidamente muitas coisas, porque ela maturacionalmente ainda não está preparada para poder ter acesso a conteúdos tão profundos daqueles que a educam, que estão junto com ela ali, né, na lida do dia a dia. Então, ela vai entendendo, né, a reação do outro conforme aquilo que dá para a maturidade dela, e que é pouca, né? Estamos falando aqui de criança, né? Então, nesse processo de construção, a criança ela vai adquirindo personagens, que são as personas, né, que a gente já viu em outros capítulos anteriores. E essas personas acabam indo substituir verdadeiramente o que a criança é, né? E aí fica, né, também a pergunta, para a gente ir continuando aqui o nosso estudo, né? Quando é que, pensando que todos nós passamos, né, por esse processo, quando é que eu estarei pronto para começar a escutar o apelo da minha alma, para me tornar realmente quem sou? Então, esse é o devir psicológico, esse apelo da alma. Quando é que eu realmente vou escutar a minha essência, né? O meu arquétipo do self, para eu poder realmente tomar as rédeas da minha vida? Acho que não quer passar aqui. Aí a Joana, né, ela diz assim: interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentosos. Então, aqui, a Joana amplia, né, aqueles outros autores que eu citei anteriormente, né, que uma falando os dois, na verdade, um no campo da economia, né, mas é uma jornalista, outro no campo da filosofia, né, podemos dizer sociologia também, falando sobre a questão da criança. A psicologia, na sua história inicial,
na tentativa de buscar as raízes traumáticas para os nossos processos comportamentais, parava lá na infância, né? Parava lá nas vivências pré-natais e tudo. E aí começou-se a ter essa movimentação de, então, o comportamento dos pais, né? Que vieram a desencadear os comportamentos neuróticos, né, nos seus filhos. Mas a Joana, ela amplia mais ainda isso, né? Dizendo aqui que isso são interpretações apressadas. Então, ela faz uma crítica, né? E ela vai fazer também aqui uma prospecção para uma ampliação desse entendimento. Tudo bem até aí, gente? Mais ou menos. Estou guardando minhas dúvidas aqui para daqui a pouco. Tá bom, beleza. Vamos lá. Bom, aqui também, continuando, né? A Joana, ela diz assim, a conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isso impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Então, aqui a Joana vem falar do nosso péssimo hábito, como fruto dessa psicologia que relegou aos pais toda a culpa pelo comportamento, né, dos filhos. Então, criou-se esse péssimo hábito de jogar toda a culpa nos pais, né? Aí, tá, na educação recebida, né, por esses pais. Aí, aí a gente pode pensar assim, na psicologia clínica, quando nós ultrapassamos essa fase, né, de ficar culpando os pais, aí a pessoa, ela pode entender assim, então tá, já consegui entender que a culpa não é dos meus pais. Mas então é do meu marido, dos meus filhos, né? Mas ainda não se tem a maturidade psicológica do entendimento, né? De que reside em nós uma maturidade que existe em potencialidade, né? E que só nós podemos acessar essa maturidade. Na psicologia, a gente costuma dizer que é preciso matar os pais. Aí tem até umas piadinhas que tem na internet, né? Que eu vi até uma vez um videozinho lá, né? Que o cara chega na terapia e chega e diz para a mãe: meu terapeuta disse que é para matar você. E aí a mãe morre de ataque cardíaco porque ouviu isso. Isso aí é perigoso, né, Renata? Vai que a Suzane Richthofen fez uma terapia com uma psicóloga assim. Né? Então, quando a gente fala... Ela resolveu acabar com os problemas dela para sempre, né? Isso, Então, assim, quando a gente fala, né, quando a psicologia fala da necessidade da morte dos pais, é no sentido da pessoa, né, do paciente, né, do cliente, tomar e assumir as rédeas da sua própria vida. E essas rédeas da própria vida não é só da questão material, de ter sua casa, seu carro, seu espaço, não, da sua rédea emocional. Porque tem muita gente, por exemplo, que eu vejo saindo de casa porque fala, eu tenho que tomar as rédeas da minha própria vida, eu tenho que ter minha vida independente, muda de casa, tudo, mas continua indo todo dia na casa do pai, da mãe, levando roupa para lavar, né? Aquelas coisas todas, né? Sendo muito ainda apegado ao nicho familiar, né? Então a gente fala das rédeas aqui, das rédeas emocionais, né? E essa morte dos pais, ela está relacionada à tentativa de curar as dores, né? Se essas dores são muito difíceis, né? Como a gente sabe que tem dores que são realmente são dores que são terríveis, né? E também tem o lado, né? A gente vai também pegar um gancho aqui de falar quando a pessoa ela justifica as dores
tanto suas quanto as alheias, né? Numa vida passada. E aí a Joana fala que isso também não é justo, porque você colocar toda uma culpa em uma vida que você não se lembra é também uma forma de se eximir de um compromisso no presente. E que muitas vezes até é anticaridoso, quando você julga uma pessoa e diz assim, é assim porque deve ter feito isso e isso no passado, né? Por isso que está sofrendo desse jeito. Então, isso, no mínimo, ele é uma ação anticaridosa e que também demanda uma falta de amadurecimento da pessoa que está fazendo, né, esse julgamento. Posso já colocar uma dúvida aqui? Pode. Então, com essa sua explicação assim, bem maravilhosa e detalhada do pensamento da Joana, eu também, quando li esse último item desse capítulo, eu senti mesmo uma impressão parecida com a sua, de que a Joana estaria nos dando esse gatilho, assim, essa possibilidade, como se fosse uma fórmula prontinha para a gente educar o nosso ego, o nosso superego, todos os egos, o espírito. E ela, como ela não passa a mão na cabeça, né, da gente, vem, morde e assopra, aí ela diz, isso aí é um processo seu, é você que tem que resolver isso. É você, agora, ao longo da vida. Agora, eu, como professora e como mãe, e agora como vó, me veio a seguinte dúvida. Em que momento, né, a família pode ajudar nesse processo a criança? É desde que nasce? É só com os exemplos que os pais, os avós podem dar? Ele não vai recorrer, por exemplo, se ele for criado num lar espírita, né, como você mesma está acabando de discorrer essa hipótese que a Joana deu, ele não vai buscar nas existências anteriores, que não vai paralisar. Não adianta ficar achando que ele fez no passado, porque não vai ajudar muito. Não ajuda principalmente se ele for espírita. É um conhecimento intelectual. Pois é. Então, como é que esse conhecimento pode ser dado se o processo de autotransformação, o de autoconhecimento, o nome mesmo já está dizendo, é uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Nós é que temos que virar essa chave da mesmice, do continuar sendo. Por isso que eu citei, quando a gente estava conversando antes de começar, esses cursos que vão agora bombar, já começaram e vão continuar bombando, querendo ensinar, dar uma fórmula mágica para desconstruir toda uma falta de educação virtual que vinha sendo intensificada, e que com a pandemia as pessoas começaram não é bem assim, a gente não pode, está todo mundo sofrendo, está todo mundo morrendo, está todo mundo sem saber o que fazer. Então a gente vai ficar se agredindo, você sabe, é assim que tem que fazer, porque todo mundo sabia de tudo, ninguém sabia de nada. Como é que está morrer, né? Então, em casa, imagina a gente imagina, né? Eu não imagino tanto, porque eu estou aqui longe dos meus netos, mas eu fico imaginando com meu marido. Que loucura que deve estar sendo para uma família onde ali naquela casa vivem 3 gerações. Avós, pais e netos. Pensa que doideira. Porque ali você tem 3 gerações de espíritos distintos que cada um já formatou, porque a gente acha que está formado, né? A gente dificilmente parte do princípio que é um processo de construção de minuto a minuto, né? Livre-arbítrio, não vou fazer isso porque vai fazer mal para o fulano. Bom, daqui também não vou falar, porque pode ofender esse clã. Então, como é um processo contínuo, de vigilância contínua, não tem jeito, não vai ter escola que vai dar jeito nisso. Eu acho que é a família mesmo, com os exemplos, não sei. Essa é a minha dúvida. Sim, assim, a Joana, ela diz assim, que esse é um processo muito lento, né? E ele necessita de que haja um comprometimento, né? De que a pessoa ela possa
é fazer algo que vai mudar a história do seu inconsciente coletivo, do seu inconsciente familiar. Aquilo que veio sendo transmitido geracionalmente, o que eu posso fazer hoje para que as minhas gerações futuras, né, que vêm aí depois de mim, possam ter uma modificação nesse paradigma do inconsciente coletivo ou do inconsciente familiar que transforme esse ser humano em um ser humano melhor. Só para dar um exemplo meu pessoal, né, que é eu que estou aqui falando, então vou usar um exemplo meu. Por exemplo, eu tenho um filho que agora tem 18 anos, que é um filho que ele foi estimulado a ser crítico. E não poupa ninguém, não poupa a mãe, não poupa o pai, não poupa nada, né? Ele é de criticar as coisas. Então, tem algumas coisas, às vezes, que ele fala assim, que eu falo para ele assim, mas você não tem que falar desse jeito, então olha o que é que você está falando, o que você está fazendo. Aí ele pega e fala assim, mas isso eu aprendi, eu aprendi com você. Né? Aí eu pego e a gente erra, né, em muitas coisas na criação, na educação. Eu não tenho o menor problema em admitir, né, essas questões de erro. E aí eu digo para ele assim, mas se você observa, né, que eu fiz errado e você é consciente disso, você já adquiriu a consciência de que isso é uma coisa errada e você faz consciente disso, então te torna muito mais errado do que eu. Pronto, Te torna muito mais errado do que eu, porque você sabe que está errado, né? Só que você está usando o meu erro para justificar um erro seu e que isso é uma coisa que você pode mudar, que você pode se tornar muito melhor. Inclusive, você tem que criar todas a coragem e a força para realmente mudar a tua história para que se torne melhor que a minha. Pronto, é isso aí, essa consciência censora, a consciência que nos censura, talvez seja a melhor consciência. Talvez seja um dos caminhos mais acertados que a gente possa tomar. Porque a gente vai acabar fazendo isso, né? E normalmente isso começa a acontecer na adolescência, né? Precocemente, só com os espíritos cristais e índigo aí que dizem que estão por aí. Mas normalmente isso começa a acontecer na adolescência, quando você quer transgredir, mas se você tiver como seu filho, e como tantos jovens devem ter, se Deus quiser, esse número vai aumentando, de dizer assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Você fala para eu não fazer, mas você faz. Então, quando a gente tem filho, neto, que já diz isso para a gente, isso é uma tremenda de uma prova de que esse planeta está mudando mesmo. Né? Quem não quer ficar vigilante... É para nós mesmos, né? Exatamente. Sim. Então, vamos lá, gente. Então, a gente sabe que essas justificativas, elas são colocadas pela Joana, né, como um impedimento da maturidade psicológica, né? Nós ficarmos atrelados a essa justificativa de que somos assim porque recebemos assim. Vou abaixar aqui que eu não estou enxergando. Aí. Bom, aqui então, a Joana, ela diz assim: sem dúvida, desde o momento da vida extrauterina, há um grande choque na formação psicológica do bebê, ao qual se adicionam outros inumeráveis, decorrentes da educação deficiente no lar e no agrupamento social. O mundo, com as suas complexidades, estabelecidas e para ele impenetráveis, apresenta-se agressivo e odiento, exigindo-lhe autossuprimento de habilidades para escapar-lhe ao que considera suas ciladas, né? Então, aqui a Joana ela vai falar sobre essa questão da educação deficiente no lar, que causa essas machucaduras, né? Que causa essas dores, que são depois muito difíceis de serem tratadas, né? Então, ela fala que a educação deficiente, né, no lar, ela também tem uma história, né? E a Joana, ela não descarta isso, né? Então, quando a pessoa ela tem contato, a Joana, ela fala muito sobre isso, né?
de que quando a pessoa ela tem contato, a pessoa que está assim, machucada, como essa imagem que está aí, né? E ela vai para o processo de passado, né? De comportamento dos pais como causadores dessa machucadura, né? A Joana, então, ela coloca, dá esse entendimento, não coloca com essas palavras, né, que eu vou falar agora, mas ela dá esse entendimento, né, de quando essa pessoa machucada, ela tem contato com a história dos seus pais, isso é a oportunidade de dar uma arrumada na sua própria história, né, que é o exercício de empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa. E quer experiência mais dolorida e também forte de você se colocar no lugar daquele que te machucou? Gente, isso é uma experiência grandiosa e extremamente dolorosa e difícil também, né? E a Joana, ela faz esse apelo, né? Vamos dizer assim. Eu que estou falando. Apelo. É um apelo mesmo. É um baita apelo. Isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, e uma coisa interessantíssima é a questão, assim, de que quando se está nesse contato com a dor, a ferida aberta, o exercício de mudar mudar o arquétipo. Quando nós pensamos lá nos pais que auxiliaram na produção daquela dor, nós estamos olhando com que arquétipo? Com o arquétipo de filho, né? A criança machucada. E o convite, né, o apelo, é para mudar esse arquétipo, né? Porque quando a gente tem a possibilidade, tem essa experiência de olhar para esse pai e essa mãe, não com o arquétipo do pai e da mãe, mas para o arquétipo do ser humano, aí nós podemos, muitas vezes, nos dar conta, né, benefícios da vida que aqueles que nós tivemos contato, né, que tiveram participações na nossa educação, né, que às vezes o julgamento, ele é o princípio, né, do ser humano, né, é o mecanismo mais escapista, um dos mecanismos mais escapistas que nós utilizamos, né, para poder esconder as nossas dores, né? Fulano é ruim, fulano é ruim, fulana é ruim, fulano foi cruel, fulana é egoísta, né? Esses são os mecanismos escapistas para que nós não exerçamos a nossa maturidade e possamos transpor um degrau maior do a maturidade psicológica, né? Então a Joana diz que não é fácil, ela não está dizendo que é fácil de jeito nenhum, mas que é possível, né? E tentar fazer com que o inconsciente, esse inconsciente coletivo, né, como eu disse no slide anterior, ele possa se ampliar, né? Quando nós damos esse salto de consciência na nossa vida presente, vamos pensar que nós estamos contribuindo para que aqueles que vêm depois da gente, nas nossas gerações, eles já vão ter esse pequeno salto quântico que nós demos nessa tomada de consciência e eles vão ter mais facilidades de entendimento nas suas vidas, porque no momento que nós mudamos um paradigma nessa vida, nós não mudamos só para nós mudamos para todas as nossas gerações que vão vir depois de nós. Então, assim, é muito forte essa questão de nós usarmos do encorajamento para poder enfrentar as nossas dores. E aí eu posso falar, por exemplo, bem da questão bem particular minha, né, que desde a minha formação, desde a minha primeira especialização, aliás, foi na área de violência doméstica contra criança e adolescente. Então, assim, eu tenho N experiências de infâncias extremamente dolorosas, né? Produzidoras de muitos traumas no psicológico de adultos de hoje, né? E é possível, né? E é possível ter essa tomada de consciência e que muitas vezes não é preciso estar vendo uma aula sobre isso, porque eu conheci N pessoas que conseguiram ter essa tomada de consciência para poder viver a vida,
né? O mais equilibrada possível, né? Porque aí nós estamos falando de possível, sem precisar ter lido nunca um livro de Joana, ou de Jung, ou de nada, né? Então, a gente percebe que o caminho, realmente, é pela mudança, pelos esforços morais, né? E não intelectuais. Isso aí, grande sacada. Vamos lá? Grande sacada. Aquela velha história, né, gente? Quando a gente sai do papel de vítima e a gente percebe assim, pô, eu tô bem crescidinho já para ficar botando culpa de tudo na minha mãe e no meu pai, né? Exatamente. Não, e até porque você citar a Joana é porque a gente, no caso, a gente se encontrou, nossos caminhos se cruzaram através da Joana, mas as religiões, de modo geral, elas preveem uma passagem pelo aprendizado da vida moral, né? Sim. Qualquer religião. Voltou 2 aqui. Agora voltou aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui essa mensagem, né? Que é do Yogananda Paramahansa, né? Que é hindu. Ele tem um livro chamado Eterna Busca do Homem. Eu conheci esse livro também através da Iris, também nessa palestra que eu fui dela, lá na Mansão do Caminho, em que se diz assim, ó, o homem nasce em determinada família, em ambiente social e nacional particular, devido a causas específicas, às próprias ações passadas. Por isso, o homem é arquiteto do próprio destino. Ele diz isso. Então, assim, resumindo, né? Estamos onde devemos estar, né? No ambiente que devemos estar, com a família que devemos estar, no país que devemos estar, para que a gente possa empreender a nossa viagem, né? O nosso processo de amadurecimento psicológico. E o convite, mais uma vez, para a questão da empatia, que a empatia, ela é muito necessária para o amadurecimento psicológico, né? E nós percebermos, acima de tudo, os nossos talentos, né? Os talentos que precisam ser desenvolvidos em nós, para que nós podemos ampliar essa consciência e realmente produzirmos paradigmas diferentes para as nossas próximas gerações. E aí, a Joana, ela diz assim, a moderna visão psicológica, embora respeitando as injunções do passado atual, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem, o seu vir a ser, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos, diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Então, aqui, a Joana, quando ela fala dessa moderna visão psicológica, ela faz referências a quê? Ela faz referências às visões de homem da psicologia profunda, né? Que inclui aí a psicologia analítica, né? De Carl Gustav Jung, das abordagens humanistas, da transpessoal, né? Porque essas são uma geração que é considerado da psicologia profunda, né? Que é a psicologia que amplia mais o conhecimento da origem, né, das nossas dores e amplia também as possibilidades de caminho, né? Para que possamos desenvolver as nossas potencialidades. Então, é como se a gente dissesse assim, tá, né? Ok, né? Eu passei por um monte de problemas na minha vida, foi muito triste, a minha infância foi muito dolorosa, né? Aconteceram coisas que jamais deveriam acontecer na vida de uma criança, né? Tá, mas eu estou aqui agora,
né? Eu estou aqui, estou viva, estou presente, tenho, né, saúde. Então, tentar, dentro do possível, né, entender que nada disso é um castigo, mas que pode ser transformador, né, para a nossa vida. Então, mais uma vez, né, a Joana disse, não é fácil, né? Desde que haja um real comprometimento, isso é possível, né? E mais uma vez eu digo, na minha experiência como psicóloga que atendo desde 1996, crianças vítimas de abuso infantil, né? Isso é possível. Mesmo aqueles vasos mais quebrados e com os pedacinhos mais pequenininhos para serem juntados, é possível juntar. É possível juntar os cacos que ficaram no chão. Vai ficar cheio de marca? Vai. Mas é possível juntar os cacos, né? Então, aqui, Joana, mais uma vez, né? Ela faz essa consideração sobre as nossas potencialidades, né? Então, ela fala, as psicologias profundas, né? De Jung, humanista e tal, elas são as psicologias que elas vão, acima de tudo, dar subsídios para que as nossas potencialidades latentes venham à tona para que nós possamos juntar esses cacos. E sair só da questão de que foi culpa de fulano, de beltrano, de ciclano, né? Aquela história toda. Então, Joana diz também assim, que de etapa a etapa, ele avança conquistando as terras novas da vida e da experiência, que se sobrepõem aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. Então, aí entra mais, aí acho que talvez seja aqui a resposta para aquela sua pergunta, Fátima, né? Então, vagarosamente vai se construindo essas novas experiências, né? Que vão formando esses alicerces daqueles fragmentos da infância, né? Por isso, eu mais uma vez, né, digo, eu escolhi aquele como símbolo, como imagem, né? Da nossa aula de hoje, a coxa de retalhos, né? Que é exatamente aquilo. E fica bonito também, né? Vocês veem que a coxa de retalhos ela é feita de muitos pedacinhos, mas no final também não dá uma obra de arte? Com certeza. Fica muito bonito a coxa de retalhos, não fica? É por isso que as mulheres não deveriam mais fazer plástica, deveriam morrer do jeito que Deus mandou. Porque fica mudando, muda o nariz, muda a boca, muda o ouvido, muda não sei o quê, aí perde a identidade. Desculpa, foi numa analogia grosseira, né? Grosseira, desculpa. Porque, na verdade, essas coisas é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque eu quero contar para os meus netos, quando a minha neta fala assim, vó, o que é isso aí que você tem na sua barriga? Eu falo assim, aqui foi por onde saiu seu pai, a cesariana, quando ela se der conta do corte da barriga da avó, a gente conta uma história, né? Sei lá. Eu sempre tive isso na minha cabeça de... Seguindo, então, gente. Então, né, que o devir psicológico, né? Então, a Joana, ela diz assim, o devir psicológico, ele é mais importante do que o seu passado nebuloso. Então, viver pensando o que aconteceu no passado é viver preso, né? Então, o devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarrega de clarear, sem ilhas de sombra doentia na personalidade. Aqui, assim, o passo mais importante que a pessoa pode dar na vida é deixar esse passado, mas não relegá-lo ao esquecimento, porque eu preciso resgatar essa pessoa desse passado, entende? Então, assim,
dar a devida importância a esse passado, mas sair dele. Porque o devir psicológico é que é o mais importante. Tem até... Dinâmico. Na mitologia tem até algumas histórias mitológicas que aparecem a questão do risco de se olhar para trás. Não tem na mitologia? Não entendi. Na mitologia tem algumas histórias que já aparece essa questão do risco de ficar olhando para trás. Que daquela... me fugiu agora o nome. Que vira sal, né? Isso, de olhar para trás. Então, a mitologia ela já traz esse aspecto, né, do perigo de se ficar olhando muito para trás para aquilo que não pode ser mudado. Mas isso é na questão mitológica, porque se tem a importância desse passado, né? Mas num processo de resgate, de resgatar a pessoa que ficou lá. Entende? Não de eu ir para lá, mas de eu resgatar a pessoa, o meu eu que ficou lá, né, ferido, machucado, e trazer para o presente a fim da construção desse dever psicológico. Essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem junguiana que mostra as fases da compreensão das raízes, da origem da nossa alma, né, da construção da nossa consciência. Então, vocês veem, aqui eu coloquei essa aqui para dar ênfase a rubedo, que é aquela bola vermelha que está lá em cima, né? Passamos pela nigredo, né, que está tudo nebuloso, está tudo misturado, né? A gente não consegue enxergar nada, né? Então é chamado de nigredo. Aí vai para albedo, que é a iluminação, eu consigo já ver coisas ali, né? Eu já começo a perceber. Aí vai para a citrinita, que é essa amarela, em que se começa a ter a separação das coisas, né? Começa ali um processo, e aí acaba na rubedo, que a rubedo é realmente a transformação, né, desse passado nebuloso, que é o sol, né, que realmente é o clareamento, né, sair dessa ilha de sombra e fazer dessa sombra doentia, tá? Porque tem a sombra positiva também. Sair dessa ilha doentia, né, da personalidade, e a construção desse novo paradigma consciencial. E o símbolo desse sol, né, que é a questão do poder ser diferente, poder ser melhor, né? E não tem outro jeito. A forma de isso acontecer é ir buscar lá na sombra, porque tudo começa, como vocês estão vendo pela primeira bola ali, ó, no escuro, né? É ter que descer os porões da alma para poder acender a luz e ver o que é que está lá dentro e aquilo que eu vou ter que tirar de lá para realmente entrar num processo de construção consciencial para minha alma. Gente, eu não estou vendo a hora, tá ok? Falta meia hora. Tá bom. Estamos quase no finalzinho. Aí eu trouxe essa citação aqui de Jung, meu lindão aqui. Nossa, ele tá bonitão. Eu amei. Olha como que ele é gato. Bonito por dentro e por fora. Na medida em que alguém se torna infiel à sua própria lei, não se torna personalidade e se desencontra do sentido de sua vida. Só quem conscientemente diz sim à força que lhe vem da direção interior se torna personalidade. E isso está no livro do Carl Gustav Jung, chamado A Lenda Pessoal de Hannah Wolff. Então, aqui, a gente pode ver que quando, na medida em que nós, né, somos infiéis conosco mesmos, né, em que nós não enxergamos, né, essa nossa própria lei, nós não somos personalidade, né, e nós estamos desencontrados do sentido de nossa própria vida, né, e só quem conscientemente diz sim à força que lhe vem dessa direção interior, né, que esse grito interior, é que se torna realmente uma personalidade.
E esse um processo, ele começa por coisas bem simples na nossa vida. Como, por exemplo, saber dizer sim e não. E, inclusive, isso é bíblico. Tem uma passagem, não tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse, diga sim, sim, não, não. Né? É a questão da autenticidade, né? Não precisar dar desculpas, saídas para as coisas que goste ou que não goste, para se tornar adaptado, né, àquela realidade. Lembrando mais uma vez da normose, né? A normose, ela existe quando nós nos adaptamos a não sermos nós mesmos, né? Quando a gente está a serviço de uma persona para poder se passar, né, por algo ou alguém que vai ser mais aceito por aquela comunidade. Então, parte desse processo todo, ele é saber dizer sim, não, né, como eu disse, e sem precisar dar desculpas. Tem uma coisa assim, que uma coisa bem simples de se fazer é não precisar dar desculpa quando a gente aceita algum convite, por exemplo, jantar com uma pessoa, né? Não, mas desse dia eu não vou poder por conta disso. Mentira, pode ser mentira. Na verdade, eu estou arrumando uma desculpa porque eu não estou afim de ir. E por que não dizer, olha, não estou afim de sair para jantar? Né? Não estou afim, estou numa semana em que eu estou bastante cansada, eu estou afim de ficar quieta, ou então eu estou afim de fazer uma coisa diferente que sair para comer. Né? Mas aí a nossa reação sempre primeira é dar desculpas para realmente dizer, né, aquilo que a gente pensa. Não no sentido de humilhar uma pessoa ou magoar, mas nós podemos tentar dizer sim para nós, sem sermos infiéis a nós mesmos, de uma forma assertiva. Também não é fácil? Não é fácil, é difícil, mas é preciso realmente começar, né? Porque... Agora, Renata, essa citação ali, ó, força que lhe vem da direção interior se torna personalidade. Eu acho que é um processo assim, de construção na busca do equilíbrio, que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem o processo de negar-se a si mesmo e nem de ser benevolente também. Eu sou assim mesmo. Ou então, não, mas eu não sou assim. Quer dizer, encontrar o equilíbrio, senão pira na batatinha, né? Sim, com certeza. Mas tudo isso, para não pirar na batatinha, é o processo de você fazer sempre aquelas umas perguntinhas básicas para si mesmo, né? O que eu quero com isso? Né? O que eu realmente estou pensando? Fazer essas perguntas interiores para que eu não me engane a si mesmo, nem para ser altamente benevolente e nem para ser altamente cruel. Não, a gente sabota a nossa própria personalidade, né? Vai sabotando, né? Exatamente. A Joana, ela diz assim, né, que assim, eu não coloquei todos os parágrafos aqui, né, que enquanto a gente estiver preso à vida passada, né, ao que aconteceu no passado, na verdade nós estamos presos ao pai e à mãe. Ou aquele, lógico, que fez esse papel, né? E não a nós mesmos, né? E esse processo entrar nesse processo de auto-amor e sair desse processo aí de autossabotagem, né? Que é você ficar se escondendo atrás de uma persona muito cruel ou uma persona muito, muito boazinha, né? Porque tem essas duas coisas. Tem pessoas que se refugiam na agressividade também, né? Justamente para espantar as pessoas de perto, né? Porque para não verem a sua dificuldade de relacionamento e para não verem o quanto que são frágeis. Tem tipos para tudo, né? Superar isso é superar a necessidade de corromper a nossa própria alma, né? Fazer essas perguntinhas, como eu disse, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por quê? O que eu quero? Porque eu quero ter algum privilégio? Ou ao contrário, porque eu não mereço nada disso? Né? Então, assim, esse ato de se perguntar, ele vem a contribuir para que nós diminuamos essa nossa inconsciência, né?
nesse processo de amadurecimento psicológico. Já estamos quase encerrando, tá, gente? Então, aí, Joana, ela diz assim também, ó. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora. Tampouco aparenta desconhecer, se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Isso aqui eu achei muito... Isso aqui... Muito dinheiro nisso. É Vitor que conhece de lógica. Estar no processo desse é estar no seu processo de amadurecimento, né? Olha só, saber onde se encontra, né? Quer dizer, o quanto eu sei de mim, o que eu, né? Qual é o meu papel aqui, né? Nesse momento. E o quanto eu, né? Ignoro de mim, o quanto se ignora, né? O quanto que eu não conheço de mim ainda, né? Das minhas potencialidades, né? E sem mecanismos escapistas, né? Sem mecanismos de evasão da realidade. Não estou me refugiando em lugar nenhum. Não estou lá na condição de vítima ou de algoz, né? Eu não preciso mais desses mecanismos, né? Escapistas, né? Eu sou o que sou. Por isso eu até coloquei essa imagem aqui. O grande eu sou, né? Não sou nem mais, né? E nem menos. Eu sou esse. E uma grande sacada que eu achei aqui nesse parágrafo é essa questão assim, né? De não finge que sabe, né? Porque quando eu finjo que sei alguma coisa, eu estou querendo o que com isso? Querer demonstrar, eu estou querendo demonstrar um engrandecimento que eu ainda não tenho. Eu não tenho direito de entrar num assunto ou em alguma coisa se eu não tenho sabedoria para isso ainda. E não tem nada de errado em dizer não sei. Então, não estou fingindo que sei, né? E tampouco aparentar desconhecer, se sabe, eu não vou aparentar que eu sei bastante sobre isso, para não ficar de pessoa que não tem humildade. Só o fato de pensar assim, já está vendo que existe por trás disso aí uma sombra muito grande, né? Relacionada a toda uma questão aí de orgulho, porque sabe bastante, mas tem medo de falar porque de não ser reconhecido na sua grandiosidade de ego, né? Então, para fingir um desconhecimento, para não se comprometer, né? Com uma causa, por exemplo, seja que tipo de causa for, né? Então eu finjo que não sei, né? Para que eu não me comprometa a nada, né? Fique na minha sempre e ninguém venha me encher o saco, né? Então tem várias atitudes que são oriundas dessa nossa infidelidade, né? A não mesmos, né? E não assumir esse grande aí, eu sou. Aí tem essa fala aqui do Nelson Mandela, que é muito bonita, ela está aqui em inglês, mas aqui está em português para a gente, olha. Ele diz assim, nesse livro aqui, chamado Invictus, ele escreveu na cadeia. Ele ficou preso, né? Muito tempo. Ele diz assim, ó, não importa o quão seja estreito o portão e quão repleta de castigos seja a sentença. Eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Que autoconfiança, hein? A consciência ampliadíssima no momento de encarceramento. De corpo encarcerado, a mente se
se projetou e ganhou a liberdade. Admirável. Lindo, né, gente? Lindo. Lindo. E para encerrar, Joana, né, ela fecha com chave de ouro esse item, está encerrando esse capítulo da maturidade psicológica, né? Quando ela diz assim: a consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Então, assim, perceber o quanto a nossa vida é maravilhosa, sem termos a tal da felicidade tóxica. Também existe a tal da felicidade tóxica, para esconder a ignorância, né? Aquela coisa do excesso de positivismo, né? Isso também pode ser tóxico e também esconde, e também serve para camuflar uma tomada de consciência ou para puxar o freio de mão, né? Puxar o freio para que não tomemos consciência. A nossa mente, ela é cheia de pegadinhas de obstáculos, ou pegadinhas, sei lá que o nome seria isso, mas para que nós realmente possamos trilhar esse caminho, né, da consciência do vir a ser e experimentar todos esses desafios vida humana, né, nos coloca. Então, é um encerramento que, assim, eu considero mesmo com chave de ouro que a Joana dá para ele, o título da maturidade psicológica. Essa frase que você colocou por último aí também, acima, os aquarianos de plantão, futuristas, vão se identificar, talvez, como eu me identifiquei. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. Inclusive, Aquário, ele é o arquétipo do futuro, né? A gente tenta, né, ser do futuro, tá difícil, Beto. Ele é o arquétipo do futuro, justamente por essa questão da rebeldia, que pode ir pela toxicidade, claro, né? Mas também pode ir pelo lado da mudança, né? De fazer as coisas que elas devem ser para ter esse vir a ser, né? O mais disposto de maturidade, né? De possibilidades. Eu pensei muito no arquétipo de Aquário quando li esse... Eu sei que você gosta e é simpática, mas os aquarianos, a gente não é nem melhor nem pior, a gente é que nem aquele time lá, a gente é só um time diferente, assim, né, de pessoas. Mas a gente está muito ligado. Tem muito aquariano. Nem melhores, nós estamos um pouco à frente. Aí vem a Joana e tasca um negócio assim, ó, coloca tempo nas suas horas e não horas no seu tempo. Aí pra gente, é facinho a gente entender isso, né? Super fácil. Temos mais 15 minutos, né? Isso. Aí, quem gostaria de fazer um adendo aí? Norma, Thelma, Andréia, Vitor, Celina, Érica, Maria, Denilce, Suelene, Júlio. Hoje eu sou todo ouvidos. Fala aí, Júlio. O que estão aquariano aí? O aquariano está sofrendo muito com essa pandemia aí, já achando que a vacina já chegou. Como é que é? Não, nós já ultrapassamos essa fase da vacina, já estamos lá na frente. A gente já está imunizado já de tanta pancada que a gente levou. Totalmente. A única coisa que eu tenho a dizer é que, assim, a
a cada aula, né, se posso dizer assim, que eu participo, é que é uma descoberta de libertação de vários medos que a gente traz, né? E que a gente vivencia no dia a dia, com filhos, família, amigos, situações adversas, e que vai nos libertando e que vai nos curando de muitas coisas, só o fato de ouvir. Hoje, por exemplo, eu só ouvi, né? Que eu estava com os meus afazeres, mas, assim, maravilhoso o tema, amei, e vou levar muita coisa boa do dia de hoje. Eu acho que se ficar para nós, assim, uma palavra, né, uma frase, sabe? E, né, a cada quinta-feira que a gente para, né, uns momentos daquilo, da nossa rotina, né? Para a gente ouvir, né, ou falar, está valendo, né? Está valendo. Porque nós estamos aqui porque temos o propósito sincero do nosso autoencontro, né? Eu acredito que esse é um grande motivo, né? E aí, aproveitando a literatura da Joana, a gente pode fazer isso, inclusive, em grupo, né? Ouvindo um, ouvindo o outro, né? Nas perguntas, nos comentários, a gente vai crescendo juntos. Isso é muito bacana, tá? Eu como Tem uma frase que diz assim, assim, a frase é minha, né? Assim, não ter medo de se descobrir. Que isso é o que mais impede a gente de dar o passo à frente, né? Fica com medo de encontrar uma coisa que não possa não gostar. Então, pega a sombra, as sombras, as nossas sombras tem um monte de coisa por aí, tem um monte de caquinhos, né, como foi falado, e que estão espalhados por dentro da gente, pelas cabeças, passados, presentes, né, e que vão explodir tudo lá no futuro. Então, de qualquer maneira, nós vamos dar de cara com isso, e que quanto mais cedo acontecer, melhor, para a gente vai resolvendo já antecipado. Né? Exatamente, Júlia, exatamente. Essa é a grande sacada do aquariano. Eu anotei aqui, lendo esse último item, eu anotei assim, conversei assim com Freud. Falei, nossa senhora, se Freud tivesse que me analisar, ele ia ter um trabalhão, porque até ele conhecer as minhas 3 mães, a biológica, a adotiva e a madrasta, ia dar tanto trabalho para ele que ele ia desistir. Ele ia falar assim, bota a culpa na primeira mãe mesmo, que já tá bom. E aí você vem, né? E você... E aí você vem e aprende sozinha, aspas, né? Com 15 anos já tinha uma sacada assim, quer saber de uma coisa? A minha mãe foi maravilhosa enquanto ela durou. Agora é minha madrasta, vamos que vamos. A biológica está lá viva, ela desencarnou há 2 anos atrás. Sempre esteve. O espectro dela, lá em Natal, no Nordeste, e eu lá no Rio de Janeiro. Então, a gente aprende a lidar com isso. Se você ficar se comprazendo na dor, na auto... Como é que chama? Autoflagelo, né, Renata? Ajuda aí, Edna. Autocomiseração. Autocomiseração. Tu vai sair do lugar, tu vai ficar marcando passo, vai ficar marcando passo. Ai, como eu sofro. Ai, pô. Isso é a pior coisa que tem. Né? Pois é, cara. Tá vendo que tu é uma sombra? Colocar o sofrimento, né, as dores que você tem acima de qualquer coisa. Você não anda, não sai do lugar. Você vai ficar patinando ali e se enfia na cama porque o teto pode cair de repente em cima de você. Tanto que no processo de análise, no contexto clínico de atendimento, existem as fases, né? E a primeira fase é a fase do esvaziamento, que é deixar a pessoa reclamar de tudo e de todos e bota a culpa de Deus ao micróbio. É de deixar acontecer esse esvaziamento todo para poder criar um vácuo, né? E aí, dentro desse vácuo, é que o analista vai pensar ali a pessoa e trazer ela para a sua realidade interior, né?
a gente não fica a vida é como um processo de análise. Se a gente fica só na primeira fase, né, o tempo todo, né, passando anos e anos e anos e anos e anos e anos numa terapia em que só foi lá para falar das suas dificuldades e não houve um processo de enxergar, né, o que eu sou hoje, o que eu me tornei e as minhas potencialidades, não tem como ser construído num processo analítico o vir a ser. Bom, Renata, você concorda que existem pessoas que nesse processo de esvaziamento, como você falou, isso pode causar um trauma nela, porque a sobrevivência dela dentro de uma visão, né, que ela tem dela mesma, ela sente falta desse drama. Isso faz parte dela. E isso é questão de sobrevivência dela. Então, se você esvaziar tudo, ela capota, ela sucumbe. Mas eu te garanto, porque ela perde o apoio. Mas eu te garanto, Júlio, que o trauma maior do que fez com que ela fosse assim não vai ser o dela enxergar a necessidade de se partir de um processo diferente do que foi a vida toda. Eu garanto para você que se ela tiver um trauma de capotar, né, como você disse, esse capotamento ainda não vai ser maior que o capotamento que ela teve lá atrás para poder se tornar uma pessoa que ela é hoje. Sim, não estou desconsiderando que há necessidade disso. Eu estou dizendo que isso daí, para ela, para essa pessoa, isso é um trauma. Né? E isso tem que ser tratado, isso tem que ter, assim, não pode ser simplesmente tirar tudo dela, deixar ela vazia, de repentemente, porque são âncoras que ela tem para se sustentar. Então, de uma vez só, você chegar e falar assim, agora não tem mais nada, você vai cair no abismo, né? Aí ela cai mesmo. É o seguinte, nós que trabalhamos na clínica, a gente não pode, do jeito que a Renata está fazendo, dá a impressão assim, que você entrou num dia, no outro dia esvaziou, você sai disso. Não é bem assim, né? Vai depender. A gente precisa, por exemplo, fazer uma medida na estrutura egóica do paciente, entendeu? Porque tem paciente que não tem estrutura ainda. Então, como é que você vai dar uma rasteira se a estrutura egóica dele, da pessoa, ainda está frágil, né? A pessoa vai quebrar, entendeu? Então, isso tudo... Júlio, não tem rasteira no processo analítico, nem tem tombamento. A própria pessoa que ela se... A própria pessoa é que faz o seu processo de isso aí. Né? Não existe rasteiro e tombamento pelo psicólogo. Se ele fizer isso, não é psicólogo. Ele não é psicólogo. Ele é um jiu-jitsu. Eu acho que isso que você está dizendo também, Júlio, tem a ver com... Ok, aconteceu um trauma, né? E naquele momento a pessoa desenvolve um mecanismo de defesa para lidar e sobreviver àquilo, né? No decorrer da vida dela, ela começa a ter um relacionamento com esse mecanismo de defesa, né? E esse mecanismo de defesa, no processo terapêutico, a princípio ele vai ser olhado, né? Ele vai ser cuidado. Essa pessoa, ela vai se vincular com o terapeuta. À medida que ela começa a se vincular, ela começa a se sentir mais confortável para olhar para esse mecanismo e fazer uma transmutação dele, né? E aí, me parece que é o que você está dizendo, né? Que não dá para retirar ele completamente, porque aquilo foi a sobrevivência dela, né? Sobrevivência, é uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, no psicodrama, a gente faz até um rito de passagem, não é rito de passagem, mas assim, faz uma reverência a esse mecanismo, né? Faz até como que é o nome? Catarse, né? Né? Faz uma questão meio simbólica mesmo, para ela dar conta de criar novos recursos, que é o que a Edna também está falando, né? A Renata está falando, recursos egóicos para lidar com o novo, né? Mas realmente ela precisa escolher ter este novo recurso. Isso. Não é um processo fácil. O processo é longo, não é também... Não, pois é. Eu tô simplesmente assim, eu dei um tiro no galinheiro, entendeu? É só para, assim,
para provocar esse tipo de discussão, porque senão fica todo mundo caladinho. E eu estou, assim, dentro dessa linha de raciocínio, eu trago também a ideia do processo obsessivo, em que ele é uma coisa assim, meio recíproca, e que um assim, provoca o outro, né? Então, eu provoco uma obsessão sobre você porque você provoca uma obsessão sobre mim. Então, a retirada, quando você faz um tratamento, né, de desobsessão, esse desligamento, essa separação, né, o romper da corrente, às vezes causa determinadas situações em que um dos obsediados, né, ou dos obsessores, fala assim, não, eu não consigo me desvincular disso, porque toda vez que eu tento sair fora, vai lá e me busca. Entendeu? Então é como se fosse assim, eu preciso disso para viver, né? Eu não consigo me desvencilhar disso. Então esse também, desse processo espiritual, passa pela mesma situação, pela mesma condição. Tá? É aquela questão do eu não consigo viver sem você, né? Se você não estiver aí, eu vou, sei lá, dar um tiro na cabeça. Então isso força que o outro permaneça. Então, quando eu falei a respeito da boia, né, da muleta, lá o quê, né, como questão de sobrevivência, é exatamente nesse sentido, né, de você ter que fazer com que essa desvinculação tenha que acontecer, né, do passado com agora, porque é para você poder ir para frente. Senão você não vai ficar o tempo todo arrastando aqueles grilhões e que não te deixam caminhar, né? Então, eu concordo que é necessário esse esvaziamento. E lógico, né, que não pode ser feito uma vez só, porque isso pode provocar situações desagradáveis, até mesmo assim, o afastamento do paciente do clínico, né? Não quero porque estou me sentindo assim, prejudicado, né? Eu estou assim, me sentindo mal em relação a esse afastamento. Então não pode ser uma coisa assim, né, de uma hora para outra e de uma vez só. Muito provavelmente pode levar até anos, né, nesse processo, nesse acompanhamento, nesse tratamento. Eu estou falando assim, mas eu só estou jogando lenha na fogueira, né? Porque, como eu não sou psicólogo, não sei exatamente quais são os mecanismos, né, que são utilizados e que são lançados mão para resolver essas questões. Da mesma forma como a Fátima, né? Nós dois somos aquarianos e aí estamos lá na frente olhando o que está acontecendo aqui atrás. Mas é que a gente consegue, eu não estou me colocando acima do bem, a gente é muito mal interpretado, às vezes, quando a gente está se expondo e tentando explicar alguma coisa para alguém que não tem essa dimensão de estar lá na frente, a começar pela minha família, gente. Nós tivemos um filho de aquário. E aí eu tenho uma relação com ele. Também. A gente sofre pra caramba, porque ele está mais à frente ainda do que eu, porque ele veio depois de mim, entendeu? Então ele tem visões assim maravilhosas que eu não alcanço as dele. Aí eu fico assim, como? Aí depois eu vou pensar, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Quer dizer, eu ainda estou mais receptiva porque eu sei, eu entendo a cabeça do aquariano. Ele tem umas tiradas assim para criar os filhos que eu nunca tive. E aí eu tenho que relevar isso e agradecer a Deus. Aquilo que a Renata falou assim, me permita, Renata, fazer uma analogia, um trocadilhozinho com a sua colocação aí. Você falou assim, é o micróbio, colocar a culpa no micróbio. A gente só o tempo vai dizer. O tempo, a história, os autores, o cinema, toda a arte vai poder contar essa virada que a humanidade está tendo, a culpa é do coronavírus. Vamos contar daqui a 200 anos, sei lá, 100 anos, que teve uma pandemia que deu um salto quântico na humanidade, evolutiva. Em que sentido? Vamos esperar. Eu só espero reencarnar sob o signo de Aquário novamente. Já são 7h30. Vamos aspectos positivos e negativos. Fátima, tem aspectos negativos e positivos em todos os arquétipos. O que é, Renata?
Tem aspectos negativos e positivos em todos os arquétipos da astrologia. Então que tal, assim, Evolução espiritual, devemos passar por todos. Gente, que tal o geminiano? O geminiano tem dupla personalidade, aí eu vou lá e cá, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Tem outras coisas além da dupla personalidade. Boas. Renata. Tô brincando com você. Oi. Tá me ouvindo? Tô. A Norma. Eu não sei. Dá para ouvir? Dá para ouvir, Norma, pode falar. Eu gostei demais dessa aula, muito mesmo. Essa questão do devir, ela remete para a gente, nos dá ânimo para a gente continuar, sabendo que, de repente, a gente pode apresentar um determinado retrocesso, aparente retrocesso, mas que nós estamos em processo de aprendizagem, que é um processo de idas e vindas. Aquela figura, não sei se eu estou interpretando certo, aquela figura que foi colocada do Jung, que iniciamos lá embaixo e está escuro, e a gente vai, à medida que nós caminhamos, vai modificando as cores, e tudo isso nos leva a, vamos dizer assim, a um crescimento maior, né? E me marcou muito uma coisa que você falou, não é pelo conhecimento intelectual, mas pelo moral, ou seja, eu tenho que me tornar sempre um ser melhor, né? Para que eu possa, vamos dizer assim, usufruir dessas energias salutares nas quais eu desenvolvo a minha intuição, aproxima-se mais da gente a questão da iluminação, aceitação do outro, né? O prazer de estar com os diferentes, porque é ali que a gente cresce. Quer dizer, já aí modifica totalmente o olhar, né? De quando a gente está aqui na escuridão, achando que é só nossas ideias que são importantes, né? Que vale a pena, e acusando um e outro, né? Então, eu vejo que é um caminhar tão longo, né? Mas tem essa coisa da esperança, daquela coisa. Nós nascemos para isso e nós vamos chegar lá. Eu adorei essa aula, gente. Vai caindo as fichas, né? Eu acho que assim, tudo passa por uma mesma ideia, né? Que é da evolução, da iluminação, da conscientização, né? E tudo assim tem a mesma conotação, né? De você amanhã ser melhor do que você é hoje. Nós viemos de uma situação complicada, né? Da sombra, da escuridão, ou da falta do conhecimento, ou do esclarecimento. Nós viemos todos nós, né? Dessa época, né? Fomos criados lá, né? Puros e inocentes, né? E a gente se meteu um monte de embrólio aí, e aí a gente acabou se sujando todo. E nós temos que passar agora por um processo de limpeza e de clareamento da nossa forma de pensar, e para a gente poder chegar em algum lugar que seja bom, né? Límpido, brilhante, iluminado, colorido, cheiroso, tudo coisas boas. A gente vai precisar ralar um bocado, né? A gente tem que ir tirando, né, aos pouquinhos, essa lama que ficou grudada na gente, né? Isso não tem outra forma de você fazer se você não providenciar isso. Não pode ficar dependendo dos outros. Porque os outros também estão ocupados fazendo a mesma coisa, né? Gente, gratidão pela presença de vocês. Obrigada. Tá? Minutos adiantados. Muito obrigada pelas contribuições de todos que contribuíram, né, aqui, e pela presença também, que é uma contribuição, é uma contribuição de incentivo, para que a gente continue, né? Então, eu agradeço, tá, a atenção de vocês, e a gente já pode, então, encerrar, né, com a oração de encerramento, e que fica aí, né, para os voluntários que não precisam correr aí para frente da câmera e levantar a mão. Posso dizer? Obrigada, Érica.
Vamos fechar nossos olhos. Levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Prestar atenção como está o nosso corpo aqui agora, como está a nossa respiração. Imaginar que diante de nós há uma luz verde e à medida que vamos respirando, essa luz vai entrando em nossos pulmões e vai se conectando com a luz lá do além, uma luz azul, recebendo uma chuva de bênçãos da espiritualidade que nos acolhe, que nos acompanha em todas as quintas-feiras, e que nesse momento se faz presente para mais um encontro e expansão da nossa consciência. Que a gente possa aproveitar esse momento de resguarde nosso, de entrar em contato com o conhecimento necessário, se alimentar dele, se nutrir, até o nosso próximo encontro. E que a luz que se fez presente seja encaminhada para todas as pessoas no mundo que estão precisando nesse momento. Imagine ela se expandindo. Para todo o globo terrestre. Voltando a nós. E que ela nos acompanhe na nossa noite. Todos tenham uma boa noite de sono. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, hein, gente? Gente, boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Renata. Tchau, tchau.